Olá, eu sou Oris Tapajós. Sobre o Código de Conduta. O Código de Conduta, ele é uma das ferramentas essenciais para garantir o compliance, a integridade de uma instituição, seja a mesma pública ou privada. Está presente em leis, regulamentos, normas e é preciso enxergar o Código de Conduta como uma ferramenta, algo vivo na organização, algo orgânico, ou seja, não é algo morto, como a gente costuma ver em muitas instituições por aí, que tem-se o código de conduta, ele está algum servidor em alguma pasta, algum servidor, ou ele está em alguma gaveta impresso lá as folhas, e ninguém lê, ninguém conhece, ninguém sabe até sabe que existe alguns, mas e algumas empresas, quem fez foi até o pessoal de marketing e comunicação. Nem foi criado um grupo para discutir a ética, a conduta empresarial e a conduta que espera-se dos seus colaboradores. Então, não adianta fazer um código de ética onde ele não reflita a sua verdade, onde a conduta dos seus funcionários não está explicitada. Eles não sabem qual comportamento que devem fazer em certas situações. E hoje nós estamos falando de riscos de reputação. Uma instituição ela pode quebrar em pouco tempo, mesmo instituições públicas. A gente está vendo várias instituições públicas nos últimos anos, a sociedade questionando a sua existência porque muitas delas não cumprem a sua missão, não quebram os seus valores. Então precisamos voltar ao tema missão, visão, valores das organizações e precisamos materializar tudo isso no Código de Conduta. Então, ética e o Código de Conduta. Aqui é apenas uma revisão rápida sobre o tema ética, que também está no livro uma publicação da CGU sobre perguntas e respostas sobre a Lei 3.313, a Lei das Estatais, a Governança das Estatais, e o Decreto 8.945. Então, ética é um conceito mais subjetivo, ligado ao caráter pessoal. Conduta está muito ligado ao comportamento do indivíduo, o que ele faz. Então, se refere às ações externalizadas pelo seu funcionário, seu colaborador, seu servidor. Compliance é verificar se as condutas e práticas internas estão compatíveis com as diversas regras internas ou normativos internos ou legislações, seja leis, portaria, resoluções e assim por diante. A integridade remete a mecanismos de controle e gestão de riscos para prevenir casos de fraudes e corrupção. O Código de Conduta também é conhecido por muitas empresas e instituições como Código de Ética. Ele serve para definir padrões de comportamento dos seus colaboradores. O Código de Conduta suprime as dúvidas em relação à natureza ética. Então, o que é ética? A ética ela é muito subjetiva, né? Então, na minha cabeça, a ética tem um cenário X, e na cabeça de outra pessoa é uma outra visão, outro cenário. Eu, quando dou alguns cursos ou palestras, né? Eu pergunto, pessoal, pensa numa abóbora. Aí todo mundo pensa numa abóbora. Eu falo, qual foi a tua abóbora? Como é que ela era? Aí a minha abóbora é tipo uma moranga. A minha abóbora é tipo aquela usada em Dia das Bruxas. Ética também, ética, conduta. Se você não materializar, não deixar escrito isso na tua empresa, cada um vai ter uma visão diferente. Pode ter uma visão diferente. Então, o Código de Conduta ele suprime as dúvidas em relação à ética. Somente através do Código de Conduta você pode dizer que houve um desvio de conduta. Então, os advogados estão aí para ajudar você a formalizar o Código de Conduta, a estar de forma legal,
para dizer isso aqui é um desvio de conduta e merece demissão por justa causa, por exemplo. Então é importante ter o código de conduta, senão você não pode nem dizer que houve desvio de conduta, vai ficar tudo subjetivo. Então precisamos sair do subjetivismo e ser mais pragmático. Por que o código de conduta é importante? Aqui eu coloquei alguns pontos que eu vejo. O primeiro deles que eu coloquei é que o código de conduta ele é um instrumento de compliance, de integridade empresarial. Sempre lembrando, quando eu falo compliance, integridade empresarial, eu não estou falando somente grandes empresas, ou só mundo privado, privado, público, gestão do terceiro setor, etc. Então, é um instrumento de compliance para a lei de anticorrupção, a lei das estatais, Sarbanes-Oxley, a SOX, melhores práticas de governança corporativa. Então, ela é a base para várias legislações e melhores práticas de governança. Então, é obrigatório, em outras palavras. Colaboradores sem proteção para tomar decisão. O que eu quis dizer com isso? O colaborador sabe o que é eticamente correto, mas ele não faz, por exemplo, uma denúncia sobre uma corrupção. Ele não faz, ou desvio de conduta, ele não faz porque não tem nada que o proteja, não tem nada que diga qual a conduta esperada internamente do funcionário. Então pode ser uma fraude pequena ou grande, não interessa, mas ele não se sente confortável em denunciar, porque não há um código de conduta explicitado na organização. O código de conduta mitiga risco de reputação. Você deve trabalhar matriz de risco e identificar risco que pode atingir a tua imagem negativamente e, consequentemente, ter impacto na tua reputação. Então, identificar risco de fraude, risco de corrupção e outros riscos que podem atacar a tua reputação. E, uma vez identificados os riscos, implementar as ações para mitigá-los e ver como o código de conduta pode ajudar. Qual conduta que você espera do teu colaborador para mitigar risco de reputação? Quais são as condutas? Risco de fraude, risco de corrupção. Então, quais são os comportamentos que você precisa dos teus funcionários, dos seus colaboradores, assim por diante, para mitigar risco de reputação, risco de fraude e risco de reputação. E o código de conduta, fazendo parte de um programa de compliance e integridade, ele pode diminuir o pagamento de multas ou pode evitar as multas. Então, na lei anticorrupção, é bem claro que se a instituição tiver um programa de integridade ou compliance, depende da empresa, usa-se integridade, outras empresas usam compliance, pode ter desconto na multa. Outro ponto, transparência com seus colaboradores, clientes, fornecedores, governo e outros. Você deixa claro o que você não permite na tua organização. Isso aí fica como um instrumento de transparência da tua organização sobre a tua conduta com os teus negócios. Então, a lei anticorrupção, ela trata diretamente da conduta dos corruptores e prevê a responsabilização objetiva no âmbito civil e administrativo de empresas que praticam atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Ou seja, contra a corrupção. Quando fala atos lesivos, a administração pública é a corrupção. Então, as sanções são também bem pragmáticas. A multa pode chegar a 20% do faturamento bruto do último ano. Então, é um valor substancial.
E também atinge os executivos, não só os donos, quando tem, e também os executivos que estavam envolvidos com atos lesivos à administração pública. Então é muito claro, muito pragmático quais são as ações, os efeitos de um desvio de conduta. O dispositivo, o decreto 8.420, acerca da integridade, o que também fica muito claro? Caso a pessoa jurídica apresente em sua defesa informações e documentos referentes à existência e ao funcionamento do programa de integridade ou compliance, a comissão ela poderá diminuir as sanções, ou seja, se você tiver um código de conduta pertencente ao programa de integridade, vai ajudar a você a ter o menor prejuízo aí e também ajudar você a trabalhar a tua reputação. Então, como criar um código de conduta? Essa é uma boa pergunta, né? Então, primeiro, procure fazer uma compreensão da cultura ética da tua empresa. Alinhar expectativas dos principais executivos, do conselho administrativo. Depende do tamanho da tua empresa, fala com o conselho administrativo, com a alta gestão, gestão superior, com os donos. Então, procura alinhar essas expectativas, depende de cada situação. Tem situação que a empresa é menor, você fala direto com os donos. Pontos de discussão e abordagem com a alta administração. Analise a legislação, tá? Analise o compliance. O que os compliance pedem sobre código de conduta. Analise os riscos, risco de compliance, quebrar as conformidades, risco de reputação, fraude, corrupção e outros. Organize as informações e documente as regras. Quais os comportamentos que você precisa que seus colaboradores sigam. Mas não faça um livro, não faça uma novela mexicana, por favor. Seja conciso e claro. Diga muito claro também qual é a punição. No Brasil, principalmente, eu critico muito o Brasil porque a gente não segue muito as boas práticas. Boas práticas para nós é sinal que eu devo seguir ou não, ou se eu sigo de forma condicional. Quando eu quero seguir, eu sigo. Então, deixar claro a punição. Se você fizer isso, a punição é essa. Terceira carta de advertência, demissão. Quando eu falo isso nas empresas, as empresas levam um susto. Tem palavras que no Brasil a gente não pode falar, né? Demissão, morte, algumas palavras não pode falar. Proibido. Vamos falar de morte, vamos falar de demissão, vamos falar de fraude, vamos falar de tudo isso. Então, quando eu estou falando, se você fizer esse auto lesivo à administração pública, vai ter a punição qual é a punição? Demissão por justa causa e mais isso, blá, 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 blá. Então, você precisa deixar claro qual a punição. As pessoas só vão seguir o código de conduta se tiver punição. Se não tiver punição, é uma carta de boas intenções. E de boas intenções nós já sabemos. Então as empresas estão muito longe, a maioria delas que eu tenho acesso, de ter um código de conduta respeitável. A maioria é uma carta de recomendações de bons comportamentos. Não deixa claro as sanções. Acesso em várias mídias. Não adianta você fazer e deixar só na tua intranet. Tem que imprimir, colocar onde tem mural, coloca no mural, coloca na televisão que fica rodando lá na tua empresa, se tiver aquelas televisões, coloca um banner, em qualquer palestra interna, divulgue um folderzinho, uma mídia, um folderzinho, um panfleto do código de conduta, ou seja, tem que estar em várias mídias. Tem que validar pela autogestão e tem que ter a aprovação do jurídico. Então, a autogestão, ela que dá o tom do compliance, da integridade de uma organização. Então, tem vários casos que a gente vê aí que a autogestão está muito comprometida e a gente vê depois o que acontece, né? O nome dela na lama,
na mídia, nas redes sociais negativamente. Então, se a autogestão não está comprometida, nada vai ter. Ela vai afrouxar, não vai querer. Se eu posso gastar US$ 1 milhão para vender mais, eu não vou colocar 20% disso em controles internos, em plano de integridade. Então, autogestão que diz tudo. Divulgue e mantenha a comunicação. Então, não adianta só dizer que temos o código de conduta, tem que fazer e comunicar e manter comunicando. Então, é como ensinar uma criança a escovar o dente. Ensina, depois fala, escovou o dente, já escovou o dente, até virar os comportamentos esperados virarem hábitos. E mesmo assim tem que continuar. Entra funcionário novo, sai funcionário, assim por diante. Monitore o ambiente. Como é que você pode monitorar os ambientes? Controles para identificar desvio de condutas. Coletar retorno e realizar melhoria contínua. Então não adianta você achar que o teu código está maravilhoso e nunca mais mexer. Então tem que estar sempre atualizando. Monitorar canais de denúncias. Investigar denúncia de desvio de conduta e violações. É um ponto que poucas pessoas falam, que é GMO, Gestão da Mudança Organizacional, que vai ajudar você a materializar as mudanças de comportamentos que você precisa na tua organização. Eu sempre falo desse tema, não só porque eu tenho um curso desse tema. O pessoal fala, pô, você quer vender curso? Não, eu fiz um curso porque o mercado precisa e é necessário. Então você precisa de ter uma estratégia de mudança organizacional nas empresas, senão as mudanças elas não vão ficar, elas não vão se consolidar, elas não vão estar ancoradas. É aquele famoso sorrisal, né? Você coloca o sorrisal num copo, no começo aquele barulho, aquele negócio, depois fica quieto, quieto. Então você lança, faz um barulho e tal, e depois o negócio não vai. Então é importante trabalhar o GMO, Gestão de Mudança Organizacional. Procurem isso aí, falem com o pessoal do RH, o pessoal do RH sempre tem uma pessoa lá, duas, tem um grupinho de pessoas que conhecem esse tema, se não conhecer, corram atrás, porque vai ajudar vocês a realmente colocar o código de conduta como cultura da tua organização. Temas mais abordados no código de conduta. Princípios, valores, a missão da empresa. Então, onde a empresa quer chegar, a visão dela, mas qual é a razão de existir da tua empresa, da tua instituição? É a missão. Qual a missão do Tribunal Regional Eleitoral? É X. Qual que é a missão da Ambev? É Y. Então, qual a missão da Natura? A missão é a razão de existir. Então eu tenho que cumprir minha missão. Agora, não posso quebrar os meus valores. Então, eu não posso, no caso da Ambev, fazer bebida com matéria-prima estragada, porque vai quebrar um dos meus valores. Então, você tem que trabalhar os valores. Quais são os valores da tua empresa? Você não pode, para bater meta, para cumprir tua missão, você não pode quebrar valores. Então, quais são os valores que você não vai quebrar? Isso aí é conflitante. Tem empresas que são muito focadas em bater metas. Tem que ser. Só que muitos dos seus funcionários acabam quebrando o quê? Os valores. Mas esses valores eles não estão materializados no código de ética. Os valores são só palavras bonitinhas que estão em algum lugar. Então é preciso materializar esses valores no código de ética, para o vendedor saber o que ele não pode fazer. Senão ele vai fazer. Pode ter certeza. Vedação de atos de corrupção e fraude, tem que estar claro isso no teu código de conduta. Prevenção de conflitos de interesse, também tem que estar claro no código de conduta. Canal de denúncias, é muito importante, canal de denúncia anônimo, garantia anônimo para a pessoa que vai denunciar. Instâncias responsáveis pela atualização e aplicação do código, aquilo que eu já citei, tem que estar vivo, é um organismo vivo, código de conduta. Então quem que vai ficar atualizando? É um grupo? É uma área? Como é que vai ser? É um comitê? Sanções aplicáveis, já falei também, tem que estar claro o ônus de você fazer um desvio de conduta.
Impedimento e proteção a qualquer espécie de retaliação. Quem denunciou tem que estar protegido, senão a pessoa fica com medo de perder seu emprego. Previsão de treinamento. O treinamento tem que ser constante. Hoje, graças à tecnologia, e também a expansão da tecnologia, está mais barato você usar plataformas de ensino à distância. Então, você não precisa criar uma agenda com custo alto. Então, cria uma agenda com custo que caiba no seu orçamento e garanta treinamento contínuo.